A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu venho contar a história do profeta Jonas. Jonas é um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento. Famoso pela sua história, o profeta foi designado por Deus para pregar em Nínive, mas inicialmente fugiu do chamado do Senhor. Após uma tempestade e ser engolido por um grande peixe, Jonas passou 3 dias no seu ventre, onde se arrependeu e orou. Mesmo perdoado, ficou zangado com a misericórdia de Deus para com Nínive, revelando sua luta interna com o perdão e a compaixão. A trajetória de Jonas mostra como Deus se preocupa com todas as pessoas, mesmo com aquelas que estão longe dele, e também como ele deseja que todos se arrependam e encontrem a salvação. A Bíblia nos conta a história no livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque sua maldade subiu diante de mim. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor a Tarsis. E em vez de obedecer ao chamado de Deus, Jonas decidiu fugir na direção oposta, embarcando no navio para Tarsis. Durante a viagem, uma grande tempestade ameaçou naufragar o navio. Os marinheiros, temendo pelas suas vidas, descobriram que Jonas era a causa da tempestade e, a seu pedido, lançaram-no ao mar. Quando Jonas foi jogado ao mar, Deus enviou um grande peixe para engoli-lo. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, onde orou a Deus, reconhecendo o seu erro e pedindo perdão. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste ao meu clamor. Jogaste-me nas profundezas do coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: Fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, e as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei a ti o que eu prometi e cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Está no livro de Jonas, no capítulo 2 e versículo do 1 ao 10. Deus então ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Esse evento simboliza o poder de Deus e a possibilidade de redenção, mesmo após um erro grave. Após ser salvo, Jonas finalmente obedeceu à ordem de Deus e foi a Nínive. Ele pregou a mensagem de arrependimento aos ninivitas, advertindo-os de que, se não mudassem os seus caminhos, a cidade seria destruída em 40 dias. Em Jonas capítulo 3, a partir do versículo 5, nos mostra que: Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram em uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então proclamou em Nínive: Eis que, por decreto do rei e de seus nobres, fica proibido a todo homem ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais.
e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, e voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Deus viu o arrependimento genuíno deles e decidiu não destruir a cidade. Apesar do sucesso da sua missão, Jonas ficou descontente e zangado, porque Deus poupou Nínive. Ele sentiu que a misericórdia de Deus para com o povo tão maldoso era injusta. Deus então ensinou a Jonas uma última lição sobre compaixão e misericórdia. Ele fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, mas logo depois a planta murchou, deixando Jonas exposto ao sol escaldante. Quando Jonas se lamentou pela planta, Deus apontou que se ele podia ter compaixão por uma simples planta, quanto mais ele não deveria ter compaixão de uma grande cidade cheia de pessoas e animais? O que podemos aprender com a história de Jonas? A história de Jonas nos ensina várias lições importantes. Primeiro, destaca a importância da obediência a Deus. Jonas tentou fugir da sua responsabilidade, mas Deus o redirecionou de maneira milagrosa, mostrando que a sua vontade é soberana. Segundo, a história demonstra a imensa misericórdia de Deus. Apesar da desobediência de Jonas e da maldade dos ninivitas, Deus mostrou-se disposto a perdoar quando houve arrependimento genuíno. Além disso, a sua história nos lembra que o amor de Deus não está limitado a um grupo específico de pessoas. Ele se preocupa com todos e deseja que todos se voltem para Ele. Por fim, a experiência de Jonas nos convida a refletir sobre a nossa própria atitude em relação ao perdão e à compaixão. Muitas vezes, como Jonas, podemos ser rápidos em julgar e lentos em perdoar. Deus nos chama a refletir o seu caráter misericordioso, estendendo graça mesmo àqueles que nos feriram. E a principal lição sobre a vida e a história do profeta Jonas é a obediência. Obedecer a Deus traz consequências. Obedecer é essencial para cumprir a sua vontade. Deus valoriza o arrependimento genuíno e está sempre disposto a perdoar quando nos voltamos a Ele. Deus nos mostra compaixão até mesmo aos piores pecadores, desejando a sua redenção e não sua destruição. Responsabilidade profética. Profetas têm a missão de transmitir a mensagem de Deus, independente de seus sentimentos pessoais. Deus controla a natureza e pode usar até um grande peixe para realizar seus propósitos. Deus oferece nova oportunidade para corrigir nossos erros e seguirmos o caminho certo. Mesmo quando relutantes, devemos cumprir nosso dever espiritual para com Deus e o próximo. Deus se preocupa com todas as pessoas, não apenas com um grupo específico ou nação. Devemos reconhecer nossas falhas e buscar orientação de Deus, mostrando humildade em todas as nossas ações. Deus intervém em nossas vidas de maneira surpreendente para nos guiar de volta ao caminho certo. Jonas é um exemplo de como Deus trabalha nas nossas vidas, corrigindo-nos, ensinando-nos e, acima de tudo, mostrando o seu amor e a sua misericórdia para com todos os povos. A sua história é um lembrete poderoso de que a obediência a Deus traz bênçãos e que o seu desejo é que todos, independente do seu passado, possam experimentar a sua graça redentora, firmada em Cristo Jesus. Amém.